Olá, meus queridos alunos. Nós vamos estudar o livro de Filemon. E eu imprimi aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Eu imprimi aqui o livro inteiro. Esse livro é um livro bem pequeno, só tem um capítulo, né? E tem 25 versículos. E aí, para facilitar o estudo, eu imprimi o livro, ó, em letras grandes, pus um espaço grande entre as letras e fiz anotações de lápis. Na verdade, eu só grifei ou pintei mesmo de lápis as partes que eu julguei mais importantes, que foram saltando para mim na leitura. O nome disso é observação, ver o que o texto diz. E aí eu fui marcando o que me chamou a atenção e a gente vai estudar a partir dessas minhas anotações aqui, ó, dessas marcações, a gente vai estudar este livro. A gente pode fazer isso quando o livro for maior também. Imprimir em folha 4, aí você pode usar atrás para poder economizar, né? Se você tem uma Bíblia com letra muito pequena, você pode fazer isso, que aí fica um espaçamento legal, dá para você fazer uma boa leitura e facilita o estudo. Eu aconselho você a fazer isso, não ficar com aquela letrinha pequenininha tentando identificar o que está escrito, né? E cansando a vista, enfim. Então, nós vamos estudar nesse vídeo o livro de Filemon. Vocês estão vendo aí que a qualidade do vídeo não está muito boa. Eu estou aproveitando que a minha filha está ali na salinha da igreja ensaiando para cantata. E eu vim aqui, trouxe o notebook, liguei numa sala aqui que eu achei da igreja. A iluminação não está muito favorável, parece estar muito claro o vídeo, enfim. Mas o importante é que a gente precisa estudar e a gente está aproveitando aqui as oportunidades, né? Correria nesse final de ano, mas eu estou aqui aproveitando as oportunidades. E queria falar para você o seguinte: não compartilhe esse vídeo. O vídeo é para os alunos da escola. A gente não está fazendo nada muito elaborado. Não é que vocês não mereçam o melhor, vocês merecem sim. Mas a nossa aula seria uma aula presencial, né? A princípio seria uma aula presencial. E depois a gente adaptou para uma aula à distância. Mas a gente ainda está usando uns mecanismos. Eu, né? Estou usando um mecanismo um pouco precário ainda. E então eu não gostaria que vocês divulgassem a aula, tá? Por isso também, tá? E porque vocês são alunos de uma escola e é uma escola, né? Trata-se de uma escola, Escola de Estudos Bíblicos, curso bíblico da IPV. Se alguém quiser participar da escola, as matrículas estão abertas, vocês são a maior propaganda da escola. Se vocês estão gostando, compartilha com seus amigos, falem para eles se matricularem, né? Ano que vem a gente vai continuar os estudos. Eu acredito que ainda vai continuar também tendo aula à distância, porque a gente viu que é uma estratégia interessante para alguns que estão distantes, né? Mas então vamos começar o nosso estudo. Vamos orar para a gente começar o nosso estudo, como a gente já viu, método de estudo bíblico, método indutivo. O primeiro passo é orar, reconhecendo a dependência que a gente tem do Espírito Santo. E é bom a gente lembrar, né, disso, lembrar do método e lembrar da nossa dependência. Então vamos estar orando? Senhor, muito obrigada por esse tempo que nós vamos estudar sua palavra. Muito obrigada porque nós não merecemos nada do Senhor, mas o Senhor é tão misericordioso que o Senhor faz muito mais, muito além do que tudo que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então nós te agradecemos por isso, Senhor, te agradecemos por essa escola, te agradecemos pela visão da nossa liderança em obedecer ao Senhor, em instituir um tempo de ensino para a tua igreja, para os teus filhos. Obrigada por participar disso, Senhor, por estar estudando a sua palavra, gastando tempo. E eu quero te agradecer por este livro que foi escrito há tanto tempo atrás, mas que fala tanto ao nosso coração, ensina princípios eternos e tão fortes. Ajuda-nos, Senhor, a aprender não apenas a teoria, mas que a gente possa vivenciar na nossa vida, Senhor, que a gente possa desenvolver, como diz Paulo, desenvolver a nossa salvação, no sentido de nos aperfeiçoarmos em Cristo e sermos transformados em Cristo através do estudo da sua palavra e do convencimento do seu Espírito Santo. Tenha liberdade, Senhor, nós pedimos em nome de Jesus.
Amém. Então vamos lá. Como é um livro de um capítulo só, nós vamos ler o livro inteiro, vai ser rapidinho, e depois nós vamos voltar, versículo por versículo, lendo e fazendo uma observação do que o texto diz, já fazendo uma interpretação também, e ao final a gente vai fazer a aplicação. E também a gente pode fazer umas aplicações no decorrer do estudo, tá bom? Mas então, pega a sua Bíblia aí para você acompanhar, de preferência a sua Bíblia revista e atualizada, que é uma versão próxima do original, e aí a gente lê junto o livro para você acompanhar aí na leitura do livro, tá bom? Então pega aí a sua Bíblia e vamos lá ler os 25 versículos desse livro maravilhoso que é Filemão. Então vamos lá. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo, Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. Não já como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, escrevo: eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus. Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus companheiros, ou seja, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Então a gente viu que trata-se de uma carta, a gente está vendo aí, o gênero epistolar é uma carta, o gênero literário é uma carta, é uma epístola, é uma carta, e o autor, ele se identifica aqui, ele está dizendo que é Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo. Então, tem aqui um autor e tem alguém acompanhando o autor, e ele diz que é ao amado Filemão, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Então, versículo 1 e 2, vamos analisar esses dois versículos. Primeiro, a gente consegue ver que é Paulo, o autor, ele diz que é Paulo,
Ele diz que está com Timóteo, o irmão Timóteo, e a gente já conseguiu visualizar aqui, ó, que ele está preso, tá? Prisioneiro de Cristo Jesus. Então, Paulo está preso, a gente está estudando agora as cartas da prisão. Essa é uma carta da prisão. Paulo está preso. Essa é a primeira prisão de Paulo em Roma. E aí, ó, veja que ele está escrevendo para Filemon, está escrevendo para Áfia, Arquipo, a igreja que está na casa de quem? Na casa de Filemon. Então, a gente consegue ter aqui algumas informações. Filemon provavelmente é o hospedeiro, né? Como que a gente chama aí na célula? A gente fala do líder e do... Gente, me fugiu agora a palavra. Mas é aquele que recebe, né? Aquele que abre a porta da sua casa para ter uma célula. Anfitrião. Então, ou ele poderia ser o anfitrião, ele poderia também ser o líder. Me parece que ele era um líder aqui na igreja que acontecia na sua casa. E aí, Paulo está saudando graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. A gente vê aqui uma saudação de Paulo para Filemon e para essas pessoas, tá? E aí, terminou aqui essa primeira parte, é um primeiro parágrafo dessa epístola. Agora ele vai começar o segundo parágrafo e ele começa elogiando Filemon. Ele começa falando, agradecendo a Deus pela vida de Filemon. Ele fala o seguinte, ó: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, e estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Essa é uma carta, gente, que Paulo está escrevendo para pedir alguma coisa. Não sei se vocês perceberam isso. Mas a ideia central, a razão principal por ter sido escrito, tem a ver com Onésimo e tem a ver com um pedido de Paulo, e um pedido muito especial. Ele vai fazer um pedido especial por Onésimo, e ele vai fazer esse pedido para Filemon. Então, ele começa preparando Filemon para o que ele vai pedir. Ele começa falando da bondade de Filemon, do amor de Filemon, porque veja bem, já é uma forma estratégica de se escrever. Muitas pessoas, quando vai pedir alguma coisa, minha filha já é esperta o bastante, né? Tem 5 anos. Quando vai pedir alguma coisa, ela me elogia, ela fala: mamãe linda, quero te dar um beijo, posso? Aí vem, me beija e depois me faz o pedido que ela quer. Então, Paulo, parece que ele está aqui, ó, já começa a falar, não que ele esteja de bajulação, não que ele esteja falando inverdades, não é isso, mas ele está chamando para lembrança, para memória de Filemon, o caráter do próprio Filemon, mostrando que Filemon tem amor, que Filemon é um homem de fé. E ele fala assim: eu sempre oro por você, lembrando do seu amor, lembrando da fé que você tem para com o Senhor e também do amor e da fé que você tem para com a igreja, para com os santos, para com todos os santos. Ele começa falando assim, tá? Aí depois ele fala assim, ó: vou voltar para a gente ver o contexto, tá? E a gente vai para o próximo versículo. Então, no 4, dou graças a Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e todos os santos. Aí ele vai falar, ó, 6, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Agora ele começa a falar da eficiência dessa fé. O que é isso, gente? A fé eficiente é aquela fé que produz alguma coisa.
É aquela fé que não é só uma fé teórica, né? Que tem atitudes, que tem ato. Lembra que a gente sempre está falando da teoria e da prática? Então aqui Paulo está falando, ó, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Aí no 7 ele vai falar, pois irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Por aí a gente vê que esse era um discipulador, um líder, alguém que ministrava para a vida da igreja, que ministrava para as pessoas, porque Paulo está falando que ele teve grande alegria e grande conforto. Imagina alguém que está preso e que tem grande alegria e grande conforto em alguém que está lá fora, porque ele diz que essa pessoa que era o Filemon, ele está reanimando a igreja, ele está fortalecendo o coração da igreja. Olha o que ele fala, ó. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por seu intermédio. Então, às vezes as pessoas ficavam, provavelmente, né, ficavam, meu Deus, Paulo está preso, nosso líder, aquele que direciona, aquele que prega o evangelho, que discipulou os nossos líderes, né, o nosso grande líder que discipulou os nossos líderes, agora está preso. Provavelmente as pessoas se desanimavam com essa notícia. E aí ele está falando, eu estou aqui preso, mas eu tive grande alegria e fui confortado, porque você está reanimando os santos. Aí, no próximo versículo, ele já deu essa introdução, já falou que o Filemão é bom, já falou que o Filemão tem fé, já falou que ele precisa de ser eficiente nessa fé, que ele está sendo reanimado por tudo que o Filemão está fazendo, reanimando os santos, o coração dos santos tem sido também reanimados, enfim. Ele deu uma levantada no destinatário dessa carta, que é Filemon. E aí, agora, ele vai entrar no assunto que ele quer. No 8, versículo 8, ele fala assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Vamos observar o seguinte, ele fala assim, pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade para te ordenar o que convém. Por que Paulo tinha plena liberdade para ordenar o que convém? Será que Paulo era só o líder dele? E o fato de ser líder dele já dava essa autoridade, essa liberdade que ele fala de ordenar o que convém? Ele fala, ó, ainda que eu sinta, ele sente essa plena liberdade de ordenar o que convém, ele fala assim, ó, eu prefiro, todavia, solicitar, não quero ordenar, eu quero te pedir, eu quero te solicitar, e olha, em nome do amor, sendo eu que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Jesus. Então ele está falando, eu podia te ordenar, mas eu não vou, eu vou te solicitar. E olha que eu sou prisioneiro, e olha que eu tô velho, me atende. Ele começa mais de uma forma serena, querendo de alguma forma convencer Filemon, e ele está falando, eu tô velho, eu tô preso, poderia te mandar, te ordenar, mas eu não quero fazer isso, estou te solicitando em nome do amor, você pode atender? É uma solicitação que eu vou fazer para você. Paulo às vezes cresce e às vezes abaixa, né? Cresce e abaixa naquilo que ele está falando aqui. Já ouviu falar do morde e assopra? Vamos ver. Aí ele fala assim, ó. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei entre algemas. Agora ele entrou no assunto e eu já vou adiantar para você versículo chave. 1:10. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo que gerei entre as gemas. Essa é a ideia. Essa é a ideia central. Paulo está solicitando a Filemon em favor de Onésimo, alguém que ele considera seu filho e um filho que ele diz que gerou entre algemas. O que significa isso, gente? Gerou entre algemas. Paulo está preso e agora ele fala que gerou um filho entre algemas. E aí a gente consegue visualizar e entender que o Onésimo ele é um
um prisioneiro com Paulo, se converteu dentro da prisão através de Paulo e foi gerado como filho através de Paulo dentro da prisão. Onésimo é um prisioneiro e esse prisioneiro ficou um tempo com Paulo dentro da prisão, tempo este que foi hábil para ele conhecer Jesus, se converter e mudar de vida, né? Ele mudou tanto de vida que agora Paulo, ninguém menos do que Paulo, está escrevendo uma carta solicitando em favor de Onésimo. Então essa carta é a carta de amor de alguém que está solicitando por seu filho, alguém que está solicitando por seu discípulo, por seu seguidor. Paulo está solicitando em favor do seu aprendiz que foi gerado na prisão junto com ele. E aí a gente começa a ver o que aconteceu na vida de Onésimo. Paulo vai passar agora a falar sobre Onésimo e mostrar para Filemon por que é que ele está solicitando em favor de Onésimo. E aí ele vai falar, então vamos voltar no 10 e vamos continuar a leitura. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Aí no 11 ele diz, ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Agora Paulo vai falar que Onésimo foi inútil para Filemon. Quem é esse Onésimo que foi inútil para Filemon e que agora, com a sua conversão, após sua gestação, né, foi gerado entre algemas por Paulo, agora ele é útil. E Paulo está falando assim, e Filemon, ele é útil para você, mas ele é útil também para mim. E aí eu estou solicitando por ele. Alguém que foi inútil para você no passado, mas que hoje é útil para você e é útil para mim. A história fala para a gente o seguinte, o contexto histórico. Essa carta foi escrita para Colossos. O lugar é Colossos, tá? A cidade é Colossos. Filemon era pastor e residente na cidade de Colossos. Tá? Depois a gente vai estudar Colossenses, que também foi uma outra carta que foi escrita na mesma época, também é uma carta da prisão, e que provavelmente o carteiro que levou a carta aos Colossenses foi o mesmo portador da carta de Filemon. Alguns acreditam que o próprio carteiro foi o próprio Onésimo. O próprio Onésimo levou a carta e entregou para Filemon. Então vamos lá para a história, contexto histórico. A história fala que os escravos, eles eram marcados, eles eram carimbados, né? Tinha orelha furada, tinha marcas que todo mundo sabia que ele era escravo. E aí o que acontece? Se um escravo fugisse, o seu dono teria 2 anos para ir atrás dele e resgatar esse escravo. E se passasse 2 anos, o escravo e o seu dono não fosse atrás dele para reclamar esse escravo de volta, onde ele estivesse, o escravo seria livre, seria libertado, seria solto, né? Teria sua alforria, né? Então, o que acontece? Paulo ficou 2 anos preso nessa primeira prisão. Provavelmente, Onésimo tenha sido um escravo de Filemon, a gente consegue ver isso depois na carta, na continuidade da leitura. Ele era um escravo de Filemon, provavelmente ele fugiu de Filemon e já tinha passado esse período e agora ele foi solto da prisão. Paulo continua preso, mas Onésimo foi solto e agora Onésimo é convertido de inútil, ele passou a ser útil. E agora o que fazer? Para onde ele vai agora que ele está sendo libertado da prisão? Para onde ele vai? E agora, então, Paulo está mandando Onésimo de volta para Filemon, mas está recomendando Onésimo. E vamos ver as recomendações que ele faz? Aí ele fala o seguinte, ó.
Ele antes te foi inútil, versículo 11. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Gente, me emociona a forma como o Paulo fala de Onésimo. Vamos ver. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Como Paulo recomenda um escravo fugitivo. Olha a forma como Paulo recomenda. Do continuidade da leitura, a gente vai ver que provavelmente era um escravo ladrão. Provavelmente tenha roubado o Filemão. A gente vai ver isso da leitura da carta, né? A gente já teve essa leitura inicial, e aí ele fala: eu te envio de volta o meu próprio coração. Ele fala no 13, ó, eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar, Filemão, ó, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Então, o que Paulo está falando aqui? Olha, ele te era inútil, agora ele é útil, mas não é útil só para você, não, ele é útil também para mim. Eu estou te enviando o meu próprio coração, estou te enviando parte de mim. E ele fala assim: eu queria conservar ele comigo, para ele estar comigo, me ajudando, me auxiliando nas minhas algemas aqui na prisão. Mas eu, na prisão que eu tô sofrendo por causa do evangelho. Aí ele fala, mas eu não quis fazer isso para que a sua bondade, que eu sei que você é bom, mas para a sua bondade não ser por obrigação, mas por livre vontade. Eu quero ficar com ele, eu preciso dele, ele é útil para mim, é isso que Paulo está falando, mas ele é seu. Ele não é meu, né? Eu quero, mas ele tem uma obrigação com você, né? Entre aspas, porque a gente vai ver depois que o Paulo vai transformar essa obrigação em irmandade, né? Que é lindo. Essa carta é apaixonante, gente, é apaixonante. E aí ele fala: nada, porém, eu quis fazer sem o seu consentimento, para que a sua bondade não seja por obrigação, mas por livre vontade. Ou seja, tenha liberdade. Se você quiser, manda ele de volta para mim. Ele é útil para mim. Eu tô preso. Ele poderia me auxiliar nas minhas prisões, mas eu não quero fazer nada sem o seu consentimento. Aí no 15 ele fala o seguinte: ó, pois eu acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o possuísses para sempre. Lindo. Gente, eu fico emocionada com essa leitura. Paulo está falando que acredita que o Onésimo foi afastado de Filemon por um período, por um tempo, mas com o objetivo de que depois ele o possuísse para sempre, tivesse depois Onésimo em seu coração para sempre. Por que eu falo em seu coração? Porque no 16 ele vai falar assim: já não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Paulo está falando muito claro aqui. Eu estou te enviando o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo, mas eu não quero que você faça isso por obrigação, mas por amor, por livre vontade. Porque ele foi separado de você por um tempo, mas para que você o possuísse para sempre, mas não como escravo, como irmão caríssimo, quer na carne, quer no Senhor. O que ele quer dizer com esse irmão caríssimo, quer na carne, quer no Senhor? Irmão em Cristo, irmão de irmandade, de fé, e na carne, no sentido de não ser mais escravo dele. Paulo fala assim, ele recebe-o, mas não recebe ele como escravo, não. Ele agora é outra pessoa. Ele agora ele foi liberto por Jesus, e eu quero que você também o liberte, que você libere a vida dele, que você o receba como irmão caríssimo. É essa recomendação que Paulo está fazendo. Você imagina alguém naquela época que te rouba, que foge, que te dá o maior prejuízo, tanto te roubando e também prejuízo de você ficar sem os serviços dele, porque um escravo era caro, né? Aí você compra um escravo e agora você perde os serviços do seu escravo e ainda ele te rouba, ele te leva parte dos seus bens. Por que eu tô falando isso? Vamos continuar na leitura para você ver, ó.
Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, né? A quem muito perdoou, muito amor, é o que Jesus falou, né? Quem muito se perdoa, muito amor. Então, com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. No 17, se portanto me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Veja que Paulo, o líder de Filemon, está falando assim: se você me considera, você vai receber ele como se estivesse recebendo a mim. Eu não quero um tratamento inferior, eu não quero nada menos do que, se eu estivesse recebendo Paulo, eu faria isso, isso e isso. Então agora eu vou fazer isso, isso e isso para Onésimo, porque eu estou recebendo Onésimo como se fosse o próprio Paulo, o próprio apóstolo Paulo. E aí ele fala, ó, no 18. Vamos voltar no 17, né? Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E, se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho eu escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves a ti mesmo. Olha que forte, gente. Agora, Paulo está falando o seguinte, ó. Se ele te deve alguma coisa, se ele te fez algum dano que provavelmente devia, e fez, porque se era um escravo e fugiu, já deu prejuízo. Se ele te deve alguma coisa, se algum dano ele te fez, coloca na minha conta. Eu estou escrevendo com a minha própria mão, ó, com o meu próprio punho. Estou assinando embaixo por ele. Põe na minha conta, eu pagarei. Isso para não te lembrar que você me deve sua própria vida. Como é que esse Filemão devia a própria vida para Paulo? O que Paulo teria feito para salvar a vida dele? Que ele fala que Paulo está aqui, está falando que Filemão devia sua própria vida. Provavelmente, Filemão tenha sido também um fruto do árduo trabalho de Paulo na evangelização e na proclamação do evangelho, né? Porque provavelmente ele tenha se convertido através de Paulo, sido discipulado e ensinado por Paulo, né? Porque Paulo aqui está falando que ele é irmão, né? Lá no início está falando que sabe do labor dele, do amor, da fé. Paulo acompanha ele, tem notícias dele, ele é um líder da igreja, ele tem uma igreja em sua casa. Então Paulo tinha esse relacionamento com ele, sabia coisas dele. Provavelmente Paulo, além de ser seu líder, foi a pessoa que o levou a Cristo. Por isso fala, você me deve a sua própria vida, porque eu gastei parte da minha ganhando você para Jesus, porque eu gastei parte da minha pregando o evangelho para você. Então você me deve a própria vida. Então veja que Paulo realmente morde e assopra. Ele fala, passa a mão na cabeça e fala as qualidades, mas depois ele fala, você me deve isso. Eu posso te cobrar porque você me deve. Mas se você quiser cobrar dele, cobra de mim, põe na minha conta que eu pago. Mas você me deve. É isso que Paulo está falando. Põe na minha conta que eu pago. Se você quer cobrar, cobra de mim, põe na minha conta que eu pago. Mas você me deve. E você me deve sua própria vida. É o que Paulo está falando nessa carta. Então, se portanto me consideras, versículo 17, companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Aí o próximo versículo ele vai mais tranquilo, ó. Sim, irmão. Ao mesmo tempo que ele fala, você me deve sua própria vida. Sabe Deus, né? E nós aqui temos uma ideia de que foi porque ele era realmente o líder, alguém que ensinou e tal. E ele fala, você me deve sua própria vida. Ah, mas depois, no próximo versículo, ele fala, sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício. Reanime meu coração em Cristo. Então ele fala, irmão, eu quero receber esse ânimo, eu quero receber esse benefício. Ó, que eu receba de ti no Senhor. Aí ele fala que eu quero receber de ti em Deus, de tudo que você sabe sobre Deus, de tudo que você aprendeu sobre o perdão, sobre o amor, sobre a prática da fé que você tem, né? Que ele chamou a existência lá no início e falou
que ele é uma pessoa boa, que cheio de bondade, cheio de fé, e agora aqui ele está falando, irmão, que eu receba de ti no Senhor, que eu receba este benefício, reanima-me o coração. Ou seja, eu estou aqui preso, estou sofrendo perseguição, mas eu posso ser reanimado por você, me dá esse up, né? Me dá essa boa notícia de que você recebeu o Onésimo, de que recebeu como irmão caríssimo, de que recebeu como se fosse a mim mesmo. Me dá um ânimo, reanima meu coração. Eu estou aqui preso, mas eu preciso de um ânimo seu, irmão. Reanima meu coração, é o que ele fala, ó. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima meu coração em Cristo. E aí no 21, ele arremata falando assim, ó, eu já sei o que você vai fazer, porque te conheço. Aí ele fala, ó, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Lindo, né? Ele fala, eu conheço você, também te discipulei, também te ensinei. E ele fala, eu sei que você vai fazer muito mais do que eu estou pedindo. Ele fala, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Ele acredita. Paulo é essa pessoa que acredita, né? Ele errou algumas vezes, a gente viu quando estudou Marcos, que ele errou não acreditando em Marcos. Provavelmente tem errado, né, gente? Porque Marcos depois se transformou num homem valoroso, né? Que escreveu o Evangelho de Jesus, falando de Jesus como servo. A gente estudou isso quando a gente estudou Marcos, a grande pessoa que ele se tornou e o propósito de Deus em tudo que ele viveu e a forma como ele cresceu. E Paulo talvez tenha errado, né? Eu não estou aqui para julgar, a gente olha assim as evidências, talvez tenha errado, ou talvez o posicionamento dele tenha feito Marcos crescer, mas de qualquer forma, Barnabé esteve com Marcos, enfim. Mas aqui, Paulo está acreditando nos seus discípulos. Aqui, eu vejo uma coisa muito forte, chamada discipulado. A gente fala sobre discipulado, a gente se esforça por discipular, mas aqui eu vejo um exemplo fortíssimo de Paulo, porque Paulo, ele discipulou, ele falou que os dois deviam, ele falou que gerou Onésimo entre algemas, e ele fala que Filemão devia a ele a própria vida, mas a gente vê que ele, ao mesmo tempo que cobra uma atitude, ele mostra, Paulo primeiro mostra que ele tem atitudes de fé, de perdão, e depois ele cobra essa atitude de fé e de perdão para Filemão. E ele confia, e ele acredita, e ele fala, eu estou falando isso tudo, mas eu sei que você vai fazer muito mais. E ele fala assim, eu estou explicando que Onésio era inútil, que Onésimo provavelmente te deu prejuízo, mas eu sei que ele é útil. Sabe aquele discipulador que acompanhou, que treinou, que discipulou, que conheceu e que agora põe a mão no fogo? E hoje a gente aprende o seguinte, né? Não põe a mão no fogo por ninguém. É o que a gente aprende. Não põe a mão no fogo por ninguém. Eu estou vendo aqui Paulo, ele arriscando o seu nome, ele falando assim, se te deve, eu escrevo com o meu próprio punho, eu não estou usando nem uma pessoa para transcrever. Eu assino embaixo, eu pago. Então, Paulo gastou tempo ensinando, pregando, discipulando, e agora ele assina embaixo. Ele assina embaixo. Alguém já assinou embaixo por você? Alguém já falou assim ou não? Eu tive uma experiência uma vez, um discipulador querido, muito querido, que certa vez alguém chegou e falou umas coisas de mim, e aí esse discipulador falou assim, não, a Denilce não fez isso não. E eu me senti tão especial, me senti tão importante, eu me senti tão amada, porque realmente eu era totalmente inocente.
né? Alguém já fez isso por você? Você já fez isso por alguém? Assinar embaixo por alguém? E realmente é difícil fazer isso, né, gente? A gente está vivendo dias em que as pessoas nos traem, nos frustram, nos decepcionam, e a gente também trai, frustra e decepciona as pessoas, né? Não deveria ser assim, a gente erra tanto nisso nos nossos relacionamentos, mas aqui a gente está vendo um exemplo de um líder chamado Paulo, que discipulou, treinou e assinou embaixo por duas pessoas, e agora que ele está colocando as duas pessoas juntas. E agora ele está falando, ó, certo que eu estou da sua obediência, e certo que eu estou de que ele é muito útil a ti e também a mim, eu estou fazendo vocês se reencontrarem para resolver um problema do passado. E agora, gente, eu falo para vocês um outro princípio que eu vejo aqui, além do princípio do amor, da obediência, de honrar o líder, o princípio da submissão, além do princípio do perdão. Todos esses princípios são fortíssimos aqui nessa carta, mas tem um princípio que é muito forte que a gente esquece, que é o princípio que fala sobre qual é o nome, gente? Agora eu esqueci. Restituição. Restituição, que é um princípio muito forte. Se você fez um dano para alguém, você precisa restituir, pagar. Porque Paulo, ele falou assim: eu queria manter ele comigo, mas eu não fiz sem o seu consentimento. Ao mesmo tempo que eu estou ensinando você a perdoar, eu estou ensinando uma coisa importantíssima para Onésimo, que é restituir. Se ele te furtou, se ele te deve, eu pago. O nome disso é restituição, gente. E eu tô mandando ele para resolver com você. O nome disso é restituição. Às vezes a gente magoa as pessoas, às vezes a gente faz algo errado e a gente quer que a pessoa nos perdoe, mas a gente não quer restituir, a gente não quer encarar, né? A gente que a pessoa tem que perdoar, ué. A Bíblia fala que tem que perdoar, mas e a restituição? E a sua postura quando você erra com a pessoa? Paulo fala, eu poderia mantê-lo comigo, e eu até queria mantê-lo comigo, mas nada sem seu consentimento. Ele te foi inútil, agora é útil a você, e ele foi tirado de você temporariamente para que você o tivesse para sempre. Ou seja, eu te envio de volta ao meu próprio coração. Queria manter, mas eu estou te enviando. Resolve essa pendência aí, vocês dois, que são irmãos, irmãos caríssimos, no Senhor e na carne. Vocês são irmãos, resolve essa pendência. Precisa resolver. E uma coisa que eu aprendi é que a restituição, gente, tem que ser do tamanho da ofensa. Um exemplo prático é o seguinte: você chega e expõe uma pessoa, briga com a pessoa e fala com uma pessoa, isso que você fez não tá certo e tal, você fez isso, isso e isso, na frente de todo mundo, várias pessoas veem e tal. Hoje em dia a gente faz algumas coisas assim, é por isso que eu não gosto de ficar postando muita coisa, tá? Vocês não veem aí coisas sendo postadas, por mim, eu me resguardo em relação a isso, porque quantas pessoas ofendem as outras nas postagens, né? Antes era no telefonema e tal, agora nas postagens. Então, veja aqui o exemplo que eu estava falando. Você chega diante de um monte de gente, chama a atenção da pessoa, você fez isso, você fez aquilo, não deveria ter feito, isso não foi legal, que não sei o que e tal. E aí a pessoa quer se defender ou tenta se defender e acontece uma briga, uma confusão. E depois você sai e você descobre que não foi nada daquilo. Aí você procura a pessoa e fala: me desculpa pelo que eu falei aquele dia. Só que você ofendeu ela na frente de um monte de pessoas. A restituição ela tem que ser do tamanho da ofensa. Se você ofendeu ela na frente de um monte de gente, agora a restituição tem que ser na frente de um monte de gente para mostrar o exemplo de perdão, o exemplo de restituição, o exemplo de reconhecimento de erro e de acerto de contas. Então, é isso que Paulo está fazendo. Ele está fazendo um acerto de contas aqui. E ele manda de novo Onésimo. Provavelmente Onésimo chegou lá assim, ó, com uma carta e fala: olá, tem uma carta de Paulo para você. Imagina, Filemon, depois de mais de 2 anos, aquele cara que te roubou, que te deu um prejuízo, que você perdeu dinheiro por causa dele, aí chega: oi, trouxe aqui uma carta para você de Paulo. Provavelmente seja isso que tenha acontecido.
E aí, imagina que linda a restauração desses dois. Eu fico pensando, eu não imagino menos que uma maravilhosa restauração de relacionamento, de perdão, de choro, de voltar atrás, de arrependimento. Eu não imagino nada menos que isso quando eu leio essa carta linda, que é uma carta de amor, que é uma carta de recomendação, né? Uma carta de amor recomendando um amigo. Essa carta é linda, né, gente? E aí, ó, voltando lá no 21, certo que estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que eu estou pedindo. Eu acho que o mais que Paulo estava pedindo, tá aí na entrelinha, recebe, resolve, perdoa e manda ele de volta para mim, né? Porque Paulo fala, eu queria tanto conservar ele comigo. Eu acho que o mais do que ele está pedindo, talvez seja isso, né? Onésimo ser restituído para Paulo, que estava preso, né? Talvez tenha sido isso. E aí ele vai falar no versículo 22, ó, e ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Então ele fala assim, ao mesmo tempo que você faz tudo isso aí, essa restituição, esse perdão, esse tempo aí de comunhão com ele, prepara a pousada para mim, porque eu quero sair dessa prisão e eu quero ir aí visitar você. Eu estou orando para que Deus me liberte, para que eu seja restituído, ó. E eu quero que vocês orem também sobre isso, ó, sabendo que, ó, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. E aí ele faz a saudação final, ó, saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Jesus Cristo. Provavelmente Epáfras estava preso mesmo, não estava só acompanhando não, porque agora ele vai falar, ó, Marcos, Aristarcos, Demos e Lucas são os cooperadores que estão com Paulo, que também está saudando, mas o Epáfras parece que também estava preso, tá? E aí no 25 ele fala, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Esse livro é um livro de incentivo, né? É um livro para incentivar a mim e a você a gastarmos tempo com pessoas, a acreditarmos nas pessoas, a discipular e a ter pessoas no nosso convívio que a gente possa assinar embaixo e ter pessoas no nosso convívio que possa assinar embaixo por nós também, né? Esse livro é uma carta de amor, é uma carta de recomendação. Que Deus coloque no nosso caminho pessoas que a gente possa recomendar, né? Pessoas que a gente possa acreditar que elas vão fazer muito mais do que aquilo que a gente pede, muito mais do que aquilo que a gente precisa. E também pessoas que precisem de nós e que a gente possa agir dessa forma também. Essa carta é um exemplo de discipulado, que a gente possa aprender com Paulo, né? Aprender a gastar tempo com as pessoas, a acreditar nas pessoas e a pagar um preço para ver a mudança na vida e no caráter dessas pessoas. De inútil para útil, de ladrão para irmão caríssimo, né? De inútil para cooperador, alguém que o próprio Paulo sentia necessidade de ter por perto, né? Agora Paulo quer ter ele também por perto. Então, que Deus nos abençoe, né, para que a gente consiga viver isso que Paulo viveu, isso que Onésimo viveu, o perdão, isso que Filemon viveu, a restituição. Que Deus possa nos abençoar e nos dar coragem para termos, para administrarmos essas características e crescermos com isso, né, com esse caráter e com essa obediência, com esse relacionamento com Deus que nos faz ter atitudes como a de Paulo, como a de Filemon e como a de Onésimo. Deus te abençoe, fique com Deus.